gente já vai dar início. Meu nome é Yara, eu sou acadêmica do curso de Psicologia da FUVENorte, e hoje, né, a gente está com 2 palestrantes super qualificados para falar sobre um tema, né, que é bastante importante, que são as medidas de prevenção e pós-venção frente ao suicídio. Esse tema, né, foi escolhido, né, para a gente tratar agora em Setembro Amarelo, onde dá-se ênfase, né, à conscientização e prevenção ao suicídio. Então, é um tema, né, muito importante para ser falado, né, que é sobre a valorização da vida, né, em questões de prevenir, de melhorar a qualidade de vida do sujeito, para que o ato, né, do suicídio não venha a acontecer. E também é importante, né, se falar na pós-venção, que é o auxílio aos familiares na questão do luto, né, da perda de alguém para o suicídio. Então, né, a gente vai dar início aqui, e o pessoal que tiver alguma dúvida ou que desejar, né, fazer algum comentário, pode estar levantando a mãozinha, ou ligando o microfone, ou até mesmo mandar no chat, viu? Hoje os nossos convidados são o Dr. Jean Carlos Silva, ele é médico pela Faculdade de Santa Marcelina, pós-graduado em psiquiatria pela Instituição de Ensino do Hospital Israelita Albert Einstein, fundador do Núcleo Integrado de Saúde Mental, onde realiza atendimentos em psiquiatria e clínica geral, médico do corpo clínico da empresa Televida, onde realiza atendimentos por telemedicina. Muito obrigada, Jean, por ter aceitado o convite, seja bem-vindo. E também temos, né, Ellen Lorena Lopes Silva Roque, ela que possui graduação em Psicologia pela Faculdade FASE, é especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental pelo Centro Universitário Amparense, aperfeiçoamento em Antropologia Econômica pela Unimontes, especialista em Psicologia Hospitalar, especialista em Intervenção ABA para Autismo e Deficiência Intelectual, professora universitária, atua como psicóloga clínica e psicóloga do Hospital do Rim, na UBA. Passo a palavra para vocês, desde já agradecemos pela presença e disponibilidade. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, né, nessa tarde de sábado, com todos vocês, ver carinhas aí, né, que a gente já conhece, outras não, mas é um prazer estar aqui falando desse tema que é bem importante, né, e eu, juntamente com o Jean, a gente vai falar sobre esse tema. Boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês, trocar figurinha com todo mundo, dialogar de um assunto extremamente importante, extremamente recente, extremamente novo, extremamente ótimo de ser divulgado, de ser falado. Afinal, dialogar, levar conhecimento, conversar é sempre a melhor opção de aprender, de escutar, de poder levar conforto, carinho. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito rico, onde a gente vai mais aprender do que ensinar, mas vamos estar juntos, podendo contribuir com alguma experiência, com alguma coisinha, para que a gente saia com bastante conhecimento dessa tarde. Jean, você quer começar falando desse início aí? Sim, vou começar então. Desculpem se não der certo aqui, mas acho que vai dar. Não é bem meu forte. Eu acho que tem... Deu certo? Deu. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, tá sim, Jean. Sim, tá passando. Então tá jóia. Gente, já foram as apresentações. Conversei com a Ellie, a gente dividiu nessas 2 partes da aula, essas medidas preventivas, depois de pós-venção. Fiquei de falar um pouco sobre essa medida preventiva, então vamos falar um pouquinho. Vai ser algo que vocês podem falar, perguntar, levantar a mãozinha, não sei se vai dar para ver, mas a gente vai dando uma conferida, não é nada muito demorado, é algo simples, mas preparado com o coração, mas para falar desse tema super importante, tá bom? Para começar a falar desse tema, a gente está falando da campanha de Setembro Amarelo. Que campanha é essa? Em primeiro lugar, acho que a gente
tem que demonstrar empatia. Por isso que eu trouxe essa fase aqui do NISM, que a gente fez essa arte, de você não estar sozinho nesse Setembro Amarelo. E, antes de mais nada, que tem, às vezes, muitas críticas e muita discussão sobre o assunto, não é só Setembro Amarelo, é janeiro, é fevereiro, é março, é abril, é maio, é junho, é dezembro, é qualquer mês, é qualquer dia, é dia após dia, é mês após mês, semana após semana. Mas, já que escolhemos um mês especial, que é sempre bom a gente ter um mês especial, é sempre bom a gente frisar esse momento especial para falar sobre o Setembro Amarelo, para falar sobre o suicídio, é importante que a gente leve essa empatia para onde a gente for. Principalmente quando deparamos com um paciente que chega com ideação, com já tentativas prévias de suicídio, de se colocar no lugar daquela pessoa e mostrar para ela que ela não está sozinha. E para falar de tudo isso, a gente tem alguns estudos, a gente tem algumas histórias de onde começou essa campanha, de onde iniciou tudo isso. Relato histórico que começou em 1994, com um jovem M, lá nos Estados Unidos. Era um jovem de 17 anos, que gostava muito de carros e tinha um Mustang 68, se eu não me engano, amarelo. Ele acabou cometendo suicídio. No seu velório, seus amigos, familiares começaram a distribuir cartões com fitas amarelas, mensagens de apoio para as pessoas que estivessem passando por isso. E daí começou a ser difundido. Aqui no Brasil, em torno de 2014, 2015, lá com a Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina e outras entidades começaram junto, bolar e começaram essa campanha, a partir de 14, 15, principalmente a partir de 2015. E é uma campanha extremamente necessária, porque eu falo sempre em palestra, eu falo nos atendimentos, eu falo com colegas, que até quando a gente vai perder pessoas para o suicídio? Quantas vidas vão ser ceifadas com 10 anos, com 20, com 30, com 50, com 100 anos? Até quando? O que a gente está fazendo na nossa vida como profissional, como pessoa, como familiar, de mudar o destino, o curso da vida das pessoas? Não que a gente tenha esse poder, mas o que a gente está contribuindo para aquela pessoa? Como universitário, como filho, como pai, como irmão, como colega, temos praticado empatia, temos nos colocado no lugar daquela pessoa, meio que aquela frase clichê, quase ninguém está bem, né? Como é que você sabe do outro? Às vezes, uma pessoa está extremamente irritada, é extremamente eloquente, está extremamente agressiva, mas a gente não sabe por trás daquele rosto o que ela está passando. Então, quando nos deparamos, optamos por cuidar da saúde mental, optamos por cuidar da saúde, temos que nos colocar no lugar do outro em primeiro lugar. Antes de tocar a outra pessoa, aquela pessoa é alguém que foi nos confiado a ser um ser humano diante do outro. Antes de ser um profissional com milhares de títulos, mas um ser humano diante do outro, se colocando naquele lugar. E quando se trata de ideação suicida, por diversos fatores que a gente vai falar, até começando o slide, que é resultado de múltiplos fatores, a gente tem que pensar muito na vida daquela pessoa. E como a gente vai prevenir esse suicídio? Como a gente vai prevenir que aconteça algo? Você chega um paciente, um familiar, que fala, não, ela falou que não quer viver, que quer morrer, que não quer existir, chega para vocês como profissionais, ela não tem mais vontade, não tem porquê. A gente tem que pensar em formas, em algo que possa prevenir ela vir cometer o suicídio. Eu falo sempre, nós somos como farol. A gente ilumina para que a pessoa possa fazer o seu caminho, possa seguir. No caso médico, indica medicação, orienta, no caso psicólogos, equipe multi está fazendo a psicoterapia nos psicólogos, a equipe multi está acompanhando, mas nós orientamos, aquele caminho é daquela pessoa. E o que a gente pode fazer para prevenir que isso aconteça? Então, antes de chegar no ponto de fazer o prevenir, vamos falar um pouquinho de que é esse suicídio, o que é essa causa, esse fim de vida, que assim, é causada por múltiplos e múltiplos fatores. Então, assim, nem sempre é um fator só, nem sempre é um transtorno psiquiátrico apenas,
podem ser outros transtornos, pode ter uma depressão associada com transtorno de ansiedade, um transtorno bipolar, e etc., um transtorno de personalidade, etc., no mundo. Mas, assim, é bom a gente ver que aquela pessoa pode não estar passando só por aquilo sozinha. Vamos pensar num TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa não consegue mais aquela vontade de cometer, de fazer aquilo, aquela obsessão vai consumindo aquela pessoa, isso gera muita angústia. E essa angústia é principalmente vista quando ela cresce, avança nesse transtorno depressivo, que a pessoa vai ficando mais angustiada, talvez pensando em crianças mais irritadas, pensando em adolescentes, em adultos também, impulsivas, em idosos, talvez vai ficando mais calada, e aquilo vai desenvolvendo esse transtorno depressivo, a pessoa vai interferindo em várias áreas do seu ser, seja na alimentação, seja no seu convívio com outras pessoas, seja no sono, causando insônia ou também hipersonia. Então, tudo aquilo que está causando essa doença vai avançando, vai escutando de um de outro, isso é bobeira, isso não vale a pena, isso não existe, vai passando por tudo isso e vai, assim, de certa forma, sofrendo com todas essas insinuações e vai agravando o processo depressivo. Pode se tornar um processo depressivo com sintomas psicóticos e por aí vai. Seja esse depressivo unipolar, então um processo depressivo bipolar, de uma doença de transtorno afetivo bipolar, que possa ter mais impulsividade, ter mais tentativas de suicídio. Então a gente tem que pensar que aquela pessoa é como um mundo, ela não é só aquela doença, a gente tem que pensar em um todo, em ver aquela pessoa por completo, em ver o convívio social dela, a estrutura familiar dela, o convívio seja profissional dela, você poder observar como é que é essa estrutura dessa pessoa, socioeconômico dela, visto que a depressão, o suicídio cada vez é mais comum em locais com maior carência financeira, em locais mais pobres. Então, é muito interessante a gente estar analisando como um todo. Então, nesse foco especial para a depressão, mas está analisando como um todo. Nesse artigo que eu vi, que eu peguei, trouxe até alguns dados para vocês, fala de 10 a 19 pessoas que têm depressão, acabam cometendo suicídio. Então, assim, é um mundo, muita gente acabar cometendo suicídio, e sem contar as tentativas, sem contar a ideação, que pode ser muito frequente em bem mais, mas, assim, não quis nem trazer muitos dados só epidemiológicos para vocês, não, mas que vocês possam se deparar com essa situação. Uma pessoa depressiva, ou que seja por múltiplos fatores, uma pessoa talvez impulsiva, pensando em transtorno borderline, ou outro tipo de transtorno, e que aquela angústia, aquele sofrimento, a anedonia, que é perder o prazer das coisas, vai avançando de um certo grau, e aquela pessoa vai perdendo o sentido de viver, até que ela decide não viver mais, decide pelo suicídio. E não pensem, todos nós, que aquela pessoa que decidiu pelo suicídio vai estar só deitada na cama, sem conversar, sem comer, aquele caso típico, bonitinho, não. Às vezes, a pessoa que planeja o suicídio, ela passou por essa fase, optou pelo suicídio, já planejou e vai cometer. Então, aquilo já está muito bem organizado na cabeça dela e, de certa forma, ela encontrou alívio para aquela angústia e vai cometer suicídio no outro dia. Então, existem casos de pessoas que cometeram suicídio que aparentavam bem, como atores, outras pessoas famosas, ou do dia a dia. Então, ficar sempre de olho. A melhor forma da gente prevenir, da gente investigar o suicídio é perguntando, é falando. Em primeiro lugar, a gente precisa ter calma. Chega com uma pessoa que fala, não, doutora, olha, eu não estou passando bem, eu quero morrer, eu não quero viver. Aí você já começa perguntando, como é que é essa vontade? Você já é uma ideia que aparece na sua cabeça e vai embora, ou é persistente? Não, é persistente. É todo dia? É todo dia. E quando que começou essa ideia? Começou há 1 ano, há 10 anos, começou ontem? Não, já tem 6 meses. E você já planejou como vai cometer esse suicídio? Sim, já planejei. Vou cometer de tal forma, vou tomar medicamento, vou pular daquela ponte. Já planejei. E vai fazer isso quando? Semana que vem, hoje, amanhã? Não, vou fazer amanhã. A partir desse momento, você já traçou
um espaço de como é que está aquela ideia na cabeça daquela pessoa. Se está uma ideia bem sólida, seja por qual transtorno que ela esteja passando, e que aquela pessoa já decidiu que vai cometer, que vai fazer sim. Ou então então pode chegar um outro caso, não, eu não quero viver, eu quero sumir. Aí você pensa em fazer algo contra você? Não tenho coragem. Eu tenho minha família, tenho as pessoas próximas, não tenho coragem. Porque é uma ideia, não tem nada sólido. Ou então aquela pessoa que pensa em suicídio, você está pensando em suicídio, ela chega, não, eu não quero viver, eu quero morrer. E você pensa isso todos os dias? Sim, todos os dias. E você já planejou como vai fazer? Não, ainda não planejei. Mas eu penso e pretendo cometer, eu penso, você vê que está um pouco diferente daquela ideia que vem e que vai embora. É só uma ideia, é uma coisa mais estruturada. Já é um planejamento suicida, não é só ideação. Mas ainda não tem um risco, lógico que tem risco, tudo pode mudar. Nada nem nunca nem sempre. Mas não tem um risco imediato daquilo. Então, a pessoa está com aquela ideia, eu preciso de ficar super atento, tá evitando as coisas que possam cometer, estar mais próximo daquela pessoa e etc. E aquela pessoa que já vai cometer, vai ser amanhã, você tem que formalizar com aquela pessoa um pouco dessa relação suas. Mostrar, eu falo com uma abordagem minha, mostrar para ela dos motivos dela estar aqui, do porquê ela estar aqui. Conversar com ela, mostrar a visão, será que é a solução? Será que é o melhor caminho? Será que viver não é a melhor saída? Até porque nunca devemos prometer, não, que tudo vai ficar 100%, que vai resolver todos os seus problemas. Não, a vida vai ter problemas, vamos continuar com problemas. A gente vai aprender a lidar com esses problemas. Aprender a se conhecer e a preencher esse coraçãozinho, esse vazio que está tão grande, preencher esse espaço com algumas coisas. Ensinar aquela pessoa a ir se reconectando com diversas coisas. Com ela mesma, ensinar aquela pessoa a sonhar, não lembrar do tempo lá de trás que ela sonhava, que ela era feliz. Por que não voltar a sonhar? Mostrar que ela é capaz. Mostrar para aquela pessoa, para ir reconectando com ela, aumentando seu autoestima, de se olhar de frente do espelho, se elogiar. Mostrar que muitas vezes podemos nos culpar demais, colocar cargos e cargos, pesos e pesos nas nossas costas, e que isso não é a saída, e que isso não é necessário, que nós não somos responsáveis por todo mundo. Mostrar para aquela pessoa que ela não é culpada de tudo, e que ela consegue, eu sempre uso essa metáfora, que ela consegue, como se ela estivesse subindo uma ladeira e colocando peso, ela consegue descer nessa ladeira e tirando esses pesos, pouco a pouco, fazendo ela se reconectar com ela mesma, mostrar para ela que ela não se deve culpar tanto, e com isso, poder ir levando aquela pessoa a se reconectar com os outros, seus familiares, mostrar que ela pode sair um pouco mais do seu quarto, pode conversar com outras pessoas, mostrar que ela pode se conectar com seus amigos, que ela pode tentar sair, talvez se dar a chance de sair um dia com algum colega, com um amigo, de deixar as pessoas chegarem até ela, não se fechar, se conectar com os diversos meios culturais, religiosos daquela pessoa, de encontrar sua fé, de encontrar sua cultura em que ela acredita, e passar por esse estágio depressivo, passar por esse momento de pura angústia, para ela conseguir encontrando a paz, a luz, a verdade, conseguir se encontrando de novo, conseguir se conectando e passando por essa doença, sempre deixando aquele autoconhecimento. Olha, meu corpo está assim, eu estou me conhecendo, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Então, assim, quando você se depara com um caso de suicídio, tem vários estudos que falam muito de diversos transtornos psiquiátricos que vieram gerar esse suicídio. Transtorno de humor, transtorno de personalidade, transtorno de humor, o maior, essa depressão bipolar, unipolar, transtorno de substâncias psicoativas, porque a pessoa vai se envolvendo, começa a ter alucinações, começa a se tornar dependente, aumenta o risco de cometer esse suicídio, esquizofrenia, de transtorno de personalidade também, são diversos parâmetros que possam levar essa doença e dessa doença evoluir a pessoa cometer o suicídio. E assim, para falar um pouco dessa prevenção, falei um pouquinho mais ou menos dessa abordagem, para a gente pensar em prevenção, eu penso que a gente tem que pensar em dois caminhos. Entender os fatores de risco, predisponentes, precipitantes, e os fatores de proteção. Por quê? Se a gente entende os fatores de risco
e entende os fatores de proteção, a gente consegue mexer os pauzinhos, de certa forma, na vida daquela pessoa. A gente consegue colocar os graus do que tem mais risco, do que tem menos risco, quando é esse fator de risco, do que eu posso me proteger. Então, se a gente entende muito bem esses dois fatores de risco e fatores de proteção, a gente consegue, de certa forma, mexer seus pauzinhos como profissional e tentar prevenir aquele suicídio que está iminente, ou aquele pensamento. Então, sim, para falar sobre fatores de riscos, nós vamos falar dividido em duas partes, aqueles que são predisponentes e aqueles que são precipitantes. Predispõe aquele que cria uma condição para o surgimento do sintoma, é aquele que, de certa forma, pode criar um espaço para que aquilo possa acontecer. E o precipitante é como se fosse o acometer, é aquele que faz isso acontecer, de certa forma, precipita um gota d'água a mais para que aconteça. Então, pensando nos predisponentes, a gente sabe, diversos estudos do Brasil e mundo afora, que o suicídio ele é tentado mais pelas mulheres, nos estudos dizem que elas, por ter mais doenças psiquiátricas, tentam mais, mas são menos efetivas. O sexo masculino, talvez tenta menos, mas é mais efetivo, é mais agressivo na tentativa. Então, isso é um fator de alerta. Às vezes é um homem de meia idade, tem acesso à bebida, droga, então tem mais chance de, se falou em consulta, de cometer, se tentou, de cometer novamente. Ficar de olho também muito atento para os jovens e para os idosos, quando a gente pensa em idade. Eu falo para os jovens, eu tenho atendido cada vez mais jovens, toda semana mais e mais jovens, então eu tenho que ficar preocupado, acho que o mundo inteiro está preocupado, visto um pouco da pandemia, que esse resquício de ter ficado mais em casa, mais isolado, de não estar sabendo mais lidar com as relações, afastado das relações. Então, os jovens têm se culpado demais, somos uma geração, principalmente os mais jovens, cada vez mais ansiosos, de querer tudo para ontem, de querer que tudo se resolva para ontem, então ficam extremamente angustiados. Uns 15 dias eu tinha uma paciente que falou para mim que ela não pensou em suicídio porque ela não se conhece. 15 anos, 13. Imagina, quem se conhece aos 13 anos? A gente nunca vai se conhecer tão cedo. Que a gente vai se conhecendo pouco a pouco. Fui mostrando para ela que no ano passado, para esse ano, ela se conheceu mais do que assim a vida. A gente vai se conhecer até a velhice, pouco a pouco. Então, cada vez mais jovens estão tendo tentativas de suicídio, de automutilação. Então, é isso que a gente tem que mostrar para a juventude, que não é a saída, que aquela impulsividade não vai ser resolutiva, que a vida vale a pena, que é sempre a melhor escolha viver. A gente pode canalizar toda essa euforia, toda essa agitação em atividades físicas, em causas, seja de ONGs, para cuidar de pessoas, de animais, do meio ambiente, etc., para a vida ter um sentido. E eu vou ficar atento com os idosos, que já é outra faixa etária, com aquela solidão, o idoso que vai perdendo a sua esposa, vai ficando mais sozinho, aquele outro que vai desenvolvendo um processo depressivo, que às vezes são mais contundentes, são mais agressivos e conseguem cometer, não só tentar, mas cometer o suicídio. A história familiar de comportamentos suicidas, de alcoolismo, de transtornos mentais, também é um fator de risco. Pensa aquela criança que já viveu e já aconteceu isso no seu meio, ela já vem trazendo aquilo para a vida, se às vezes não é bem resolvido, em psicoterapia, em consulta, aquilo vai se agravando e, de certa forma, cria mais risco da tentativa de suicídio. Outra coisa importante, as tentativas prévias. Se a pessoa já tentou antes, há grandíssimas chances, dizem 105%, e 50% alguns estudos dizem, de cometer de novo, de tentar de novo. Então, o risco sobe cada vez mais. Ficar sempre atento para essas pessoas, principalmente no transtorno bipolar. Tem muitas tentativas de suicídio que uma hora pode tentar ser mais efetivo. Presença tanto de transtornos mentais, físicos, como a gente falou, se torna um fator de risco para a pessoa se sentir inferior, diminuir seu autoestima, como eu disse, presença de desesperança também. Então, aquela pessoa vai de certa forma, se sentindo inferior, sentido de encontrar a sua vida, de por que viver, vai tendo maior risco de cometer o suicídio. A presença de desesperança, eu acho isso um risco tanto, eu vejo isso na prática mesmo. Aquela pessoa que chega e fala, não tem por que eu viver. Aquela pessoa que não se vê daqui 5, 10 anos em nada, não tem mais sonhos,
aquela pessoa que não tem um que se apegar, já desistiu, se entregou para a doença, seja idoso, seja adulto, aquela pessoa vai ter um risco muito grande de tentar o suicídio, porque para ela não tem mais o sentido de existir. Outro fator de risco também é o estado civil daquela pessoa, se está divorciado, viúvo, solteiro. Também a solidão pode ser um fator de risco maior para cometer o suicídio. O abuso físico, emocional e sexual na infância. Eu acho muito triste esse fator de risco, porque a pessoa já passou por isso na infância, esse trauma, se não tratado, desenvolve para a vida adulta, de certa forma, desassocia do seu corpo, se sente culpada, não gosta de si, não desenvolve seu amor próprio e acaba desenvolvendo uma doença e acaba praticando suicídio. Estar desempregado, aposentado, o isolamento social, a pandemia que a gente falou, estar longe dos outros. Eu acho super legal as aulas online, mas presencial eu gosto mais ainda, porque a gente está vendo rosto no rosto, cara a cara, olho no olho. Então, esse isolamento social é super legal, porque a gente chega no mundo. Eu atendo por telemedicina, tenho um paciente que eu atendi que é brasileiro, estava no Canadá. Então, a gente chega no mundo. Mas, de certa forma, falta um pouco ter esse contato, estar junto das pessoas, pensar no paciente adulto, que às vezes está de home office, aquelas empresas que optam para estar um dia no trabalho, 2 dias no trabalho, já ajuda bastante também. Além disso, pertencer a minorias étnicas, sexuais. Também já temos o histórico no Brasil de ser um dos países mais violentos em questão de minorias sexuais, em questões entre si. Então, assim, a gente já tem que mudar essa cultura e mostrar para as pessoas que somos todos iguais. Eu acho que foi essa palavra minoria, somos todos iguais. Então, assim, temos que mostrar a empatia, mostrar que todos nós temos nosso valor, todos somos criados para sermos felizes e para cada vez encontrar a nossa felicidade, a nossa alegria, se encontrar, se descobrir. Então, também um fator de risco. E o baixo nível de inteligência, às vezes a pessoa que não teve tanta instrução, não teve tanta informação, acaba correndo esse maior risco de cometer o suicídio. Seja em fatores, agora falando de fatores precipitantes, coisa que pode ser mais impossível no momento, aquela separação conjugal conturbada, pode aumentar o risco, a ruptura de relações amorosas, aquela passando por traições, por desilusões, vai deixar aquela pessoa se sentir mais com uma baixa estima, sem valor, sem por que existir, quando a pessoa deposita todo o seu eu no outro e não nela, a rejeição afetiva e social. Quem é feliz sentando num lugar que achava que seria aceito é rejeitado? Ninguém é feliz. Fala também um pouco da alta recente de hospitalizações psiquiátricas, por isso a nossa luta sempre antimanicomial, assim, quanto mais estar no meio de todos, melhor. Graves perturbações familiares, essa família desestruturada, essa perca de emprego, com muitas dívidas, situação financeira. Adolescente, então adulto, a gravidez indesejada, se sentir envergonhado, se sentir descoberto, com medo de ser descoberto pelos outros, por alguma coisa que não foi tão bem resolvida, também aumenta o risco para o suicídio. Então, é um mundo de fatores de risco. Se a gente pega todos esses fatores de risco, a gente consegue olhar para o paciente, traçar um perfil, ver, além daquilo que eu falei no início, dessa ideação, planejamento, se já teve tentativa de suicídio, ver esses fatores de risco e traçar qual que é mais grave, qual que é menos grave, para aí a gente agir. Vou falar um dos fatores de proteção, depois a gente fala um pouquinho do que agir nesse meio. Então, o que seriam esses fatores de proteção? A flexibilidade cognitiva, a gente pensa no cognitivo, aquela pessoa que tem mais informação. Por isso que a gente está aqui discutindo, por isso que aqui a gente tem que levar para outras pessoas, por isso que a gente tem que levar o conhecimento. Aquela pessoa que tem mais habilidade de se comunicar, de fazer boas relações, de se entender na sociedade, se entender seu eu, talvez tenha mais, de certa forma, proteção a cometer o suicídio, consegue entender e ver que não é a melhor saída, que não é saída, consegue entender talvez que não esteja sozinho. Então, assim, é um fator de proteção que aquela pessoa já consiga, de certa forma, junto com ela, ir propondo formas de solucionar problemas e não se entregar para aquele problema.
É interessante também a estrutura familiar, que é a base de tudo na vida. Aquela pessoa que vem sem uma boa estrutura familiar, de certa forma, vai correr mais risco para ter transtornos mentais, trocar o suicídio. Então, o bom relacionamento interpessoal na família, o senso de responsabilidade pelo outro, pela família. Então, assim, é fundamental, pensando em jovens, adolescentes, os pais presentes na consulta, no cuidado, às vezes até fala, as crianças pequenas em casa, que deixa a casa mais cheia, mais animada, com mais fofurices, com mais barulho, e o apoio da família, que aquela pessoa está passando por aquilo, e não ser apedrejada de falar, não, isso não existe, isso se você está passando besteira, isso não vai acontecer. Então, o apoio é um fator de proteção extremamente importante. Agora, a gente pensando em fatores socioculturais, a integração e bom relacionamento de grupos, a pessoa se sentir parte de algo. Por isso que eu sempre falo dos sonhos, eu falo para a pessoa se engajar em projetos, que a pessoa nunca perca aquilo que ela planeja, que ela pode sonhar, que ela pode chegar lá, em causas sociais, sejam humanitárias, como disse, de animais. Eu até proponho, às vezes, quem sabe, cuidar de um animalzinho pequeno, se sinta responsável por alguém, por cuidar daquele ser, pensando até no caso de mulheres que estejam grávidas, gestantes, ou mulheres que já têm filhos, de cuidar do seu filho, é um fator de proteção e tanto para a gente prevenir que aconteça o suicídio. Então, assim, é muito importante a gente ter também esse amparo sociocultural. A prática religiosa é um fator de proteção, seja quaisquer que seja sua religião, seja sua fé, se apegar com algo, com alguém, para mostrar que a vida não é nossa, que temos nosso tempo de chegar, de partir, que não podemos precipitar esse tempo, que não estamos sozinhos nesse mundão de meu Deus. Então, é muito importante as atividades culturais, artísticas, estimular que aquela pessoa possa se preencher das atividades, seja atividades artísticas, culturais, seja sonhos que eu sempre falo, de tocar um violão, de cantar uma música, sempre envolto de toda e qualquer forma de arte, pode ajudar muito aquela pessoa. A rede social é uma faca de dois gumes. Pode levar muita informação e pode dar um apoio prático, emocional, a pessoa se entender, se sentir amparada, mas também pode ser um fator de risco importante quando aquela pessoa que vê aquele mundo de meu Deus que é a rede social, que fala o que quer e etc. A impunidade, que se consome daquele mundo da rede social, esquece do mundo real. Então, é um fator de proteção essa rede social sadia, que dissemina informação positiva. Estar empregado é outro fator de proteção extremamente importante, de ter algo, de ter alguém, estar empregado, que eu digo, ou ter um projeto, um sonho, de um comércio, de algo diferente que possa preencher aquela pessoa. E disponibilidade e acesso a serviços de saúde mental, que é sempre fundamental. A pessoa precisa desse acesso. É o princípio do SUS, seja no posto de saúde, seja no CAP, seja em qualquer instituição que possa oferecer um amparato para aquela pessoa. Em outras cidades, a gente fala do CESAM, fala de outros meios, é a evolução que tem nas cidades menores, então ela passou por esse momento, ter um acesso. Isso é fundamental, é um fator de proteção e tanto. E outros, como a boa qualidade de vida, o sono. Se a gente fala de fator de proteção, a gente tem que falar da boa prática, do bom cuidado da saúde mental, seja ele o sono, mostrar para a pessoa que ela precisa dormir bem, não só a base de medicação, mas com a higiene do sono, quando a medicação quando precisa, a prática de atividades físicas, a boa relação ali com o seu corpo, com o seu eu, se valorizar, mostrar que aquela pessoa tem qualidades, tem super valores que às vezes ela não está vendo. A gravidez, o puerpério, de ter alguém ali do lado, são outros fatores que podem ajudar, né, pensando no caso de proteção. Então, assim, ter algo que você possa se apegar. Quando a gente pensa em fator de proteção, a gente tem que pensar em algo que a pessoa possa se apegar. Seja familiar, filhos, cachorro, gato, seja estrutura familiar de pais, seja sociocultural, de trabalho, de algo que ela goste, que ela sonhe, religioso, seja quaisquer que seja essa estrutura, mas que ela consiga se apegar em algo, se sentir útil nesse mundo, se reencontrar consigo, encontrar seu papel no mundo. E pensando nesses dois, o que a gente faz com isso? A gente vai prevenir o suicídio. A gente viu o que é fator de risco.
precipitante, predisponente, fator de proteção em diversas áreas. O que a gente tem que pensar? Aquele que tem mais fatores de risco, vamos agir sobre esses fatores de risco? Vamos conversar com a família, trazer ela para perto, mostrar da importância, alertar a família, se a pessoa já tem aquela ideia fechada na sua cabeça, que vai tentar, que vai ser amanhã, e do jeito que vai ser, alertar para a família estar ciente, tudo bem conversado, orientado com o paciente, acertado, ou então que seja iminente, ainda que o paciente ele não concorde, você precisa trazer de perto e mostrar para aquela família para você tentar salvar essa vida. Então, tentar dar um apoio familiar, mostrar que aquela pessoa tem um porquê, que tem alguém que está com ela, que ela não está sozinha, além dos profissionais, é super importante a gente manter essa estrutura familiar. E mostrar para aquela pessoa se reencontrar com ela mesma, seja no seu trabalho, seja no seu estudo, seja nos seus planos, seja sociocultural, religioso, para que ela possa ir se vendo no mundo e vendo o porquê que ela está aqui, quem ela era antes de estar aqui, antes de passar por isso, e que essa doença não é para sempre, que ela vai passar, que essa ideação suicida vai passar, que ela vai ficar bem, que tudo isso vai passar. Mostrar os serviços de saúde para que ela possa procurar, seja de saúde, seja de emergência, o Centro de Valorização da Vida, que é o 188, que está sempre disponível. Mostrar para aquela pessoa que ela não está sozinha. Ela não está sozinha, que ela tem mais pessoas que estão com ela, que você, como profissional, está do lado dela, que aquilo vai passar, que aquela sensação vai passar e que não podemos desistir. Que eu sempre brinco, tem jeito para tudo nessa vida, menos para a morte, então a gente não pode desistir. A gente precisa da pessoa que, não que a vida vai ser perfeita, linda e maravilhosa, mas que a gente vai aprender a viver. É preciso saber viver, aprender a passar por isso, aprender a mostrar para a pessoa que ela não está sozinha e que ela pode o que ela quiser, que ela pode sonhar, que ela pode voltar a ser ela, e que esse vazio tem que ser preenchido. Grãozinho por grãozinho, pedacinho por pedacinho, mostrar para aquela família a importância daquela pessoa na família, e a importância da família na vida dela, mostrar para suas relações, seus companheiros, companheiras, para os seus amigos, mostrar que ela não está sozinha, mostrar que ela tem um motivo. Então, se a gente começar a agir, mostrar tudo isso para essa pessoa, se a gente faz essa corrente de proteção a essa pessoa, de certa forma a gente está tentando prevenir, de certa forma a gente está tentando e fazendo bastante para que aquela pessoa não cometa o suicídio. Então, acho que a gente deve falar, não deve ser um tabu, trancado, guardado, a 7 chaves, tem que ser falado na mesa do café da manhã, tem que ser falado no almoço. Você percebeu que um colega não está bem, que o filho não está bem, que o pai não está bem, não precisa ser na frente de todos, chame de todo mundo, fala o que está acontecendo contigo, quero conversar com você. Então, é fundamental a gente abordar de forma empática, para a gente conseguir, para que possamos conseguir prevenir que venha acontecer o suicídio. Agora, a Ellen pode até complementar, falar mais, vocês também, vocês têm dúvidas, perguntas, pode falar o que quiserem. Preparei era mais ou menos isso. Não, foi ótimo, Jean, até para saber um pouco sobre esses fatores de risco, né, e como feito a prevenção. Tem uma escala que eu acho ela bem bacana, que é a escala de razões para viver, que geralmente, eu não sei se você já viu ela, Jean, e ela cita várias razões ali, né, que você tem para viver, e aí esse sujeito, você pode trabalhar com ele, e aí, ao longo do tempo, ele vai marcando quais razões que eu tenho para viver. E lá dá várias alternativas, igual o Jean citou aí nessa última fala da colocação dele, sobre essas razões, mas é muito importante que a gente evidenciar, porque geralmente as pessoas que estão pensando, né, sobre a questão do suicídio, elas não estão nem lembrando quais são as razões que ela tem para viver, né? E quando a gente coloca essa escala, é como se ela lembrasse, peraí, né? Eu tenho isso como um objetivo na vida e eu esqueci, então essa é a razão. E elas apegam com aquilo e isso ajuda muito aquela pessoa. Às vezes, a pessoa precisa apenas lembrar as razões que ela tem. Apenas lembrar, verdade. E é super interessante fazer a pessoa se lembrar e se reconectar com isso.
Depois que vai passando o acompanhamento, que ela vai passando por tudo isso, se lembrando, é como se você pegasse um pó de vida e jogasse lá dentro. A pessoa volta a viver. Volta a se reencontrar com aquilo que ela era. Mostrar, é como se ela visse um túnel sem saída. Ela vê aquela luz no final do túnel. E aquilo vai sendo uma abertura para a vida dela, para o dia a dia dela. E aquilo vai mudando muito o curso da doença e da vida daquela pessoa. Isso. Eu posso ir para a apresentação minha aqui, falar um pouco sobre pós-venção e depois a gente abre para as perguntas? Sim, acho que sim. O pessoal mandou algumas observações já mandou? No chat, mas não tinha nenhuma pergunta para a Jean. Pode brilhar agora, hein, Peraí, deixa eu só... Deixa eu ler aqui, então. Acho que não mandaram perguntas, não. Acho que o pessoal está comentando exatamente disso, sobre esse sentimento, sobre o compreender, o essencial. Eu acho que no final a gente abre para essas perguntas, acho que fica bem bacana se tiver. Estão conseguindo visualizar minha tela, gente? Sim. Sim. Deixa eu só colocar aqui para apresentar. E a gente vai falar. Então, né? A gente vai falar sobre esse tema, né? Que é a pós-venção. E eu achei muito bacana quando as meninas colocaram, né? Me chamaram para falar junto com o Jean sobre esse tema. Que geralmente o que a gente vê sempre é medidas de prevenção falando sobre o Setembro Amarelo. A gente tem essa hoje em dia, no Brasil, né, falando muito sobre essas medidas de prevenção, e já em alguns outros países, eles já falam também dessas duas juntas, né, e hoje no Brasil, eles estão aí trabalhando com a prevenção e a pós-venção. E aí dá pra gente pensar aqui, mas espera aí, né, existe esses dois contextos, essas duas fases de prevenção, que é essa que a Jean falou, né? E tem as fases da pós-venção. O que seria, né? Afinal de contas, o que seria essa pós-venção? É como qualquer ato apropriado e de ajuda que aconteça após o suicídio, com o objetivo de auxiliar os sobreviventes a viver mais, com mais produtividade e menos estresse, que eles vivenciam e se não houvesse esse auxílio, né? Então, são todas as razões, são todos os suporte, atividades, intervenções, né, que dão para essas pessoas que vivem esse luto, né? E aí, quando a gente para pensar quem são essas pessoas, a maioria da gente sempre fala, é a família. Mas quando a gente cita sobre essa questão do suicídio, essa morte por suicídio, né, ela não envolve apenas o luto da família, né, que vem a ser ali, às vezes, um luto complicado, mas envolve o quê? A família, envolve amigos, né, amigos próximos que estão ali com essas pessoas, com essa pessoa, envolve vizinhos, colegas, profissionais da saúde ou da educação. Então, envolve todas as pessoas que estão ao redor dessa pessoa, né? Que cometeu, né, que teve essa morte. Tanto que, geralmente, quando vocês não sei se vocês já vivenciaram a morte, né, de um ente familiar, por suicídio, ou ente familiar, ou um amigo, ou um vizinho, como que vocês ficaram, né? Geralmente a gente fica abalado, não é mesmo? É difícil a gente não ficar abalado. Por quê? Por qual motivo? Quando é uma morte esperada, né, você já começa essa elaboração de que essa pessoa, ela vai vir, né, a falecer, né, então, em determinado momento, eu sei que eu estou aqui com ela, mas pode ser por pouco tempo. Vamos dar um exemplo claro, quando a pessoa, ela está em tratamento de CA, de câncer. Todo mundo que está envolvido com essa pessoa, principalmente quando chega ali na fase final do câncer, né? Não são todas as pessoas que têm câncer que vai evoluir a óbito, mas geralmente, quando está já nesse câncer ali, na fase final, né, dele,
todas essas pessoas que eu falei aqui, família, amigos, vizinhos, colegas, profissionais da saúde, da educação, né, coloquei uma barra, elas estão o quê? Começando a elaborar melhor, né, começando a entender, opa, essa pessoa, ela vai vir, né, a falecer, né, ela vai morrer, pode ser que eu não esteja mais com ela, então vou aproveitar o momento ali com essa pessoa. E a morte, né, quando por suicídio, ela chega de repente, né, ela chega muito de repente, ela chega sem avisar, ela chega engavetando, às vezes, sonhos, engavetando objetivos, esvaziando abraços, e acaba também estremecendo muito a estrutura de muitas pessoas, porque é uma ruptura que eu falo que é muito abrupta, né? De repente você tá com essa pessoa e de repente você não está mais com ela. Ontem mesmo uma pessoa, né, veio a comentar comigo, falar sobre o nosso Setembro Amarelo, e ela falou assim, olha, eu trabalhei uma vez, isso mexeu comigo muito, e eu acho muito importante falar sobre o Setembro Amarelo. E eu falei com ela assim, por que mexeu muito? Ela falou assim, nossa, eu trabalhava em uma empresa e o motorista, ele sempre estava, às vezes, de cabisbaixo, às vezes falava assim, essa vida não compensa, só que a gente nunca deu importância para isso, né? E um belo dia, a gente estava a gente foi para uma obra e tinha uma ponte, né? E ele sempre estaciona o carro, todo mundo desce e vai para a obra. E quando pensa que não, a gente viu de longe ele em cima da ponte. A gente saiu correndo e quando pensa que não, ele pulou. E realmente ele não sobreviveu. E ela fala, isso mexeu muito comigo. Então, mexeu comigo o impacto que todo mundo que estava ali, que ele levou, né, teve que ficar alguns dias afastado, e foi bacana, igual ela falou, a empresa, ela fez medidas, né, então a gente teve que passar, todo mundo que estava com ele nessa época, teve que passar para um psicólogo, né, alguns lidaram muito bem, outros não, outros ficaram bem impactados, e eu falei assim, essa medida é a medida de pós-venção, né, então o que essa empresa fez? Foi a pós-venção desses funcionários. Por quê? Eram colegas de serviços que presenciaram, né, este acontecimento e acabaram mexendo ali com a estrutura deles. Quando eu coloco outra questão importante, profissional da saúde ou / educação, pode ser os dois. Acaba que o profissional que está ali diante, né, às vezes tratando ou fazendo acompanhamento com essa pessoa, ela acaba sofrendo também, né? Então, ela acaba também sofrendo. Seja o psicólogo, seja às essa o psiquiatra, ou às vezes até outros profissionais, talvez um médico que estava ali acompanhando essa pessoa, ou até mesmo um fisioterapeuta, um fono, né? E profissionais da educação, né? Vamos supor, igual Jean citou, cada vez mais adolescentes, né, estão falando ali sobre a questão do suicídio e cometendo, evoluindo, né, para essa morte, na verdade. E a gente pode parar para pensar, imagina, os professores, né? Então, ali os colegas vão sofrer, os professores também ali, que estavam com essa pessoa. E quando a gente coloca medida de pós-venção, a gente fala sobre o quê, às vezes? São medidas estruturadas, né, que tenham uma estrutura, a gente não faz essas medidas de qualquer jeito, muitas pessoas até acreditam que aconteceu uma palestra, é uma medida de pós-venção. Não, não é uma medida de pós-venção, né? A pós-venção, ela tem que ser estruturada, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter um planejamento, ela tem que saber também qual que é o papel desse sujeito, né, dentro daquela realidade. Vamos dar um exemplo. Qual que era o papel de um aluno dentro daquela escola, com aqueles colegas, né? Até mesmo para você saber fazer essa intervenção, você precisa saber desse histórico. E qual vai ser o objetivo da pós-venção? O objetivo vai ser acolher,
né? Então, o acolhimento vai ser essencial, fundamental. Jean citou no início, ele falou sobre a questão de você ter empatia. Gente, empatia é um dos pontos principais, né? Não só aqui, mas em todos os contextos, o quanto é importante você ter empatia, né? Então, pratique empatia, né? Com o seu colega, com o seu amigo, com a sua família, e na medida de pós-venção, você tem que ter empatia, né? Porque essa pessoa, essa família, esses sujeitos que estão envolvidos ali, elas vão estar bastante abaladas, né? Então, vai ser importante você apoiar, ter uma rede de apoio, né, para essas pessoas. Promover a saúde mental, né, dos enlutados. Então, realmente, a promoção da saúde mental é fundamental. Muitas das vezes a pessoa chega, né, e fala para você, olha, eu não quero sair de casa, ou às vezes já tem algum tempo, e eles falam, olha, é difícil, sabe? É difícil eu sair, porque as pessoas vão falar, nossa, mas você saiu e a fulano, né, faleceu há 2 meses, 3 meses, né? Tem pessoas que chegam a não pintar nem a unha, né, em relação a isso. Então, a gente tem que promover toda essa saúde mental, minimizando os possíveis agravamentos para o processo, né, do luto, para não evoluir ali para um luto mais complicado, né? Então, a gente tem que minimizar esses fatores e redução do risco de novos suicídios. Por que redução dos riscos? Que hoje os estudos mostram, né, que estão aí evidências, que a gente tem esse fator, questão da genética, de que possivelmente tem um risco maior de quem estava envolvido ali cometer um suicídio, né? Vamos supor um exemplo de um homem, né? Como o Jean falou, as questões que a gente percebe isso muito na realidade, na clínica ali, que os homens geralmente, eles cometem mais, eles vão mais à questão do ato, e ele comete o suicídio, e às vezes tem um filho adolescente, bem naquela fase de 15 anos, né? Então, a gente tem que tomar o maior cuidado possível, fazer essa pós-venção, porque os riscos são muito altos, tá? Então, o risco é muito alto, desse novos suicídios dentro desse campo. E o luto por suicídio, ele é diferente de outros tipos de luto. Por que é diferente? Como eu citei do câncer, que a pessoa, você já tem essa mentalidade de fazer esse processo de que, opa, essa pessoa, né, é um câncer na fase ali final, essa pessoa, ela vai evoluir a óbito a qualquer momento, né? E quando chega esse luto, essa chegada, né, desse luto que é realmente adulta, né, ela vem com, às vezes, julgamento. Qual a questão do julgamento? Essa pessoa, ela tinha uma vida muito boa, né? Para que ela fez isso? Essa pessoa, ela tinha, às vezes, uma estrutura familiar muito boa, ou às vezes não. Faltou para esse adolescente mais amor dos pais, os pais não davam carinho, ou às vezes, o marido cometeu suicídio, levou, né? Teve aí o suicídio, e olha, a culpa da esposa. Né? Às vezes a esposa não estava num relacionamento muito bom, na verdade. O idoso, às vezes, é culpa da família, que a família não estava presente com esse idoso, então eles não abraçaram, não teve uma rede de apoio para esse idoso. E vem também a questão da temática, né? Que a morte por suicídio, ela traz muitas perguntas, né? Muitos sentimentos, na verdade, e situações, na verdade, diferentes quanto à perda, né? Com vários fatores, né? Então, traz esse misto de sentimentos. Vem aí a culpa e o isolamento muito presente. Eles se sentem culpados, né? Querendo, às vezes, montar um quebra-cabeça, né? Montar aquele quebra-cabeça e falar assim, nossa, e se eu estivesse na hora, e se eu fizesse algo diferente para aquela pessoa? Então, esse e se, os porquês,
também são algo ali que vem muito, mas por quê? O que faltou? O porquê que isso aconteceu? O que fez aquela pessoa? O que faltou na vida dela, né? Então, tem muito cis, a culpa, o porquê, o isolamento, essas pessoas começam a se isolar, né? Esse isolamento, muitas das vezes, gente, é ter a questão do luto não reconhecido socialmente. Sabe por qual motivo? Porque é como se não estivesse doente, né? Então, essa pessoa, essa família, ela não precisa passar por luto, porque aquela pessoa, ela escolheu. Então, essa família, esses amigos ou temas mais, eles não precisam reconhecer esse luto. Então, muito, eu percebo isso realmente a cada vez que eu deparo com a questão do suicídio em alguma família. Eles têm essa questão do isolamento, até mesmo a questão, eu não quero que fale, né, sobre como que essa pessoa morreu, né? Então, tem esse ocultamento, né, de não falar sobre o porquê que a pessoa morreu, porque a gente percebe mesmo que, às vezes, o luto, ele não é reconhecido socialmente, né, não podendo falar, às vezes, daquela dor, né? Então, assim, nossa, aquela família, ela está sofrendo, mas ela quem tem que reestruturar. E a duração e a intensidade, muitas das vezes, é maior. A gente não consegue, às vezes, medir, né? Porque muitos sujeitos, eles vão sentir uma duração e intensidade maior, outros não tanto, né? Isso vai depender de pessoas para pessoas, né? Então, essa duração e essa intensidade, às vezes ela dura anos, às vezes ela dura pouco tempo, né? Às vezes esse porquê, ele vai levar muito tempo, o porquê que essa pessoa fez isso, né? E percebe quando tem um risco também de suicídio, aí como eu falei na outro slide, que eu falei sobre os riscos aí dessa família, mas muitas das vezes essas pessoas vão procurando encaixar um quebra-cabeça por muitos anos. E ela fica procurando encaixar todas essas peças, né? Então, essa duração, ela é bem intensa. Até mesmo, às vezes, eu lembro que teve uma paciente, uma época, que falou para mim assim, parece que foi ontem, né? Que teve esse suicídio nessa família. E, na verdade, não foi ontem. Já passou 10 anos, né? Mas os porquês estavam tão latentes ali, tão presentes na vida dessa pessoa, dessa família, na verdade, porque era proibido falar sobre essa pessoa, era proibido falar dessa morte, né? Então, essa morte era proibida. Era como se fosse aquela pessoa, ela cometeu ali um crime grave, né? Então, a gente tem todos esses fatores ali. E o que costuma ajudar? A primeiro ponto, respeitar o seu luto. A gente tem que respeitar o luto daquela família, né? Então, assim, o luto daquela família a gente tem que respeitar muito, porque cada um, né, vivencia o seu processo de luto diferente, né? Então, às vezes, o luto para uma mãe, ela vai ser diferente do luto para o filho, né? O luto, às vezes, da filha vai ser diferente do outro filho. Então, a gente precisa muito respeitar o luto de cada um ali, né? Se permitir ser feliz novamente, então isso é muito importante para essa família, para essas pessoas que estavam ao redor ali, elas permitirem, tá? Falar, permitirem entender, permitirem buscar razões, né? Quais são as razões que essa pessoa, ela tem para viver também novamente? Ela precisa também, ela tem para ser feliz novamente. Decidir com quem gostaria de conversar e com quem não quer mais ter contato. Então, a gente costuma ajudar em relação a isso. Eu percebo muito que, às vezes, as pessoas, elas evitam cada vez mais
falar quando a pessoa comete o suicídio. Com a ajuda do Setembro Amarelo, né, com todas as questões da prevenção, da fala sobre o Setembro Amarelo, cada vez mais as pessoas elas estão entendendo, né, essa questão do suicídio. Acaba que as famílias elas ficam, elas têm um aporte ali emocional muito forte e cada um, né, vai decidir como vai enfrentar essa situação, né? E cada um vai apresentar conforme a demanda, ele vai, a questão da sua resiliência ali, né, ela vai se apresentando muito. Aprender sobre o suicídio luto, então a gente tem que psicoeducar essas pessoas que estão em volta, né, em a questão desse suicídio, sobre o suicídio, sobre o processo do luto. Então, a gente tem que ensinar eles sobre esse processo. Ter animais de estimação, isso ajuda muito. Ajuda para quem gosta de animal de estimação, né? Então, se é funcional para esse sujeito, se ele gosta, isso acaba ajudando muito ele ter esse animal. Buscar ajuda, se precisar, né? E aprender sobre o suicídio e seus multifatores. Então, isso é importante, que às vezes é o que Jeane mostrou naquelas tabelinhas, né? Sobre esses multifatores do suicídio. Então, essa pessoa tem que entender. Quando eu até falei sobre o julgamento, às vezes tem um julgamento ali e a gente não quer, se a gente não entender, a gente não procurar entender, se a gente não ensinar isso para a família, vai ser cada vez mais complicada essa família. Porque, pessoal, a culpa, né, dessa família, dessas pessoas, talvez amigos próximos que estavam ali presentes, é muito grande. Vem aquela culpa de falar assim, nossa, por que eu não... Talvez eu conversei, por que eu não conversei com essa pessoa naquele exato momento? Por que eu não estive ali presente com aquela pessoa? Então, a culpa é outro sentimento que vem apresentando muito, né? O que costuma ajudar, né, em relação da pós-venção, o que costuma prejudicar em questão da pós-venção? Vem o quê? Abuso de drogas e álcool. Então, isso acontece muito, muito mesmo, né? A pessoa vir dessa dor mesmo, de repente, que causou, desestruturando, né? Às vezes, sonhos, objetivos ali de uma família, de amigos, e vem abuso de álcool, abuso de droga, como se fosse um refúgio ali. Ignorar a dor da perda, então, isso prejudica muito, é a pessoa que ignora e fala, ok, tá tudo bem, né? Ela escolheu isso, mas tá tudo ótimo. E conforme o tempo vai passando, essa pessoa encontra um prejuízo muito grande, assim, nas suas relações sociais, na sua vida, né? Pelo fato dela estar ignorando a todo momento essa perda. Se focar, ficar bem logo, né? Então, aquela pessoa que fala a todo momento, eu tenho que ficar bem, eu tenho que ficar bem, eu tenho que ficar bem, né? Isso é um processo, né? Cada um vivencia o seu processo, então é um processo. E quando a gente fala, até eu falei ali logo que a gente precisa psicoeducar, né? A gente precisa educar, porque esse luto é um processo. Ela tem que vivenciar esses sentimentos. Ter medo dos comentários das pessoas, então isso costuma prejudicar muito, 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 quando as pessoas apresentam um medo muito forte, né, dos comentários, e isso acaba prejudicando, e até evolui para esse primeiro ponto, que é abuso de álcool e drogas. Acreditar em tudo o que falam sobre suicídio, às vezes falar suicídio é fraqueza, né? Aquelas falas que a gente fala sobre mitos e verdades, ficar preso nos e se, igual eu falei antes, no e se, o porquê, né? Então, às vezes, a pessoa, ela fica muito presa ali nesse si e não começa a elaborar esse luto, ela não começa, ela para de ressignificar, né? E esse processo, ele se torna cada vez mais doloroso, sabe? Cada vez mais prejudicial ali para toda aquelas relação, né? E para finalizar, né, quando a gente fala assim, mas afinal de contas, uma coisa bem prática, o que é pós-venção? Afinal de contas, o que é pós-venção? Pós-venção vai ser toda a ação
todo o suporte, atividade, intervenção que você faz com essas pessoas, né? É você buscar ali ter para elas uma rede de apoio, alternativas, que seja, né, um trabalho em grupo, que seja psicoeducação, que seja uma intervenção de terapia mesmo. Então, é todo esse suporte, todas essas ações. Quando a gente fala em ações, a gente pensa em todos esses suportes elaborados, né? Então, não é qualquer intervenção, mas é uma intervenção, são ações, atividades que sejam elaboradas, né, para ajudar essas pessoas que estavam ali com esse luto, passando por esse momento complicado mesmo nessa relação. E como eu falei no início, né, que essa morte, ela chega abrupta, né, ela chega de repente, imagina, essa dor, ela vai ser também de repente. E quando a gente fala de dor de repente, gente, é uma dor, né, que é muito intensa, né, uma dor, às vezes, que as pessoas chegam a ser insuportável, né. Então, essa era a parte aí para falar um pouco de pós-venção, né, como que vem essa prevenção, como o Jean falou primeiro, e como que a gente trabalha a pós-venção ali, em questão do suicídio, né, dessa morte por suicídio. As meninas enviaram aqui no chat. Devemos pensar em como os sobreviventes ficam após a tentativa de suicídio. Após a tentativa de suicídio, o quanto deve ser desesperador e conflituoso o pós. Se antes ele não estava conseguindo se identificar, localizar, imagina depois, né? E também se encaixa ao ciclo de convivência do mesmo. Pessoas que muitas vezes nem imaginam o que está acontecendo e têm que passar a ficar em um alerta que pega de surpresa e que causa muitas dúvidas. Sem dúvida, é fundamental, assim, essa parte. Eu até ia comentar sobre isso, que é muito importante a gente pensar na prevenção. A pós-venção, ela brilha, sensacional a gente pensar nesse acolhimento, de certa forma, é uma prevenção também para que não tenha casos de suicídio naquele meio, naquela família. E aí? E essa pessoa que tentou, e ela voltar para o seu meio, para o seu estudo, para o seu trabalho, para o seu dia a dia, e esses julgamentos, você é isso, você é aquilo, e como é que ela vai se sentir? É porque a gente viu lá atrás que se ela tentou uma vez, a chance de tentar novamente aumenta cada vez mais. Então, esse acolhimento, essa empatia nesse momento de tentativa é fundamental para aquela pessoa se sentir acolhida e não vir tentar de novo. Isso. E quando a gente até fala, né, Jean, às vezes ela tenta ali, foi uma tentativa que não evoluiu ali para a sua morte, como que essa pessoa vai ser inserida socialmente? Se a gente pensar, vem um julgamento da sociedade, vem um julgamento de amigos têm essa pressão, às vezes os amigos, a família, mas por que você fez isso, né? Olha, você vê, a gente dá de tudo para você tem de tudo. Então, o índice dessa pessoa, ela evoluir para cometer novamente, é uma chance muito alta. Sim, né? sim. Muito alta mesmo. E quando a gente fala de pós-venção, até que eu falei mais desse ciclo, mas a gente trata também a questão das pessoas que tentaram, né? E não teve essa evolução à morte. A gente vai trabalhar, a gente vai deparar com isso muito na frente ali o tempo todo. Larissa também falou, né, sobre essa questão da empatia, que é muito importante, né, pois às vezes a gente mata o outro sem perceber, igual vocês falaram, matamos quando somos negligentes e quando tratamos com arrogância, quando faltamos com respeito, principalmente nessa questão de que a pessoa tentou uma vez, acabou que não deu certo, né, e aí, para igual a Aline falou, para ela ser inserida de novo na sociedade, o julgamento acaba matando ela. Sim, né? É aquela coisa que eu falei, quase ninguém está bem, ninguém sabe o que está por trás do osso, a pessoa que está passando. E no mais quando sabe, as pessoas têm conhecimento de que aquela pessoa tentou um suicídio. E se a gente for pensar, nem todos os suicídios são concluídos. Acredito que a maior parte não são efetivados. Então, é muito grande a gente se manter essa rede de apoio e mostrar para aquela pessoa, às vezes aquela pessoa, essa tentativa foi um grito. Isso
alguém me ajuda. Ser o alguém para ajudar aquela pessoa profissional, mostrar para a família que não é assim, eu tenho tudo perfeito, maravilhoso, minha vida. Não é assim. De mostrar para aquela pessoa, preencher aquilo, salvar aquela vida de uma forma, com acolhimento, com carinho, com amor, e mostrar para aquela pessoa que ela estava passando por uma doença. Ninguém se sente culpado por tomar o antipertensivo. Ninguém se sente culpado por tomar o hipoglicemiante, que seja na diabetes, porque que a pessoa agravou aquela doença do suicídio e temos que colocar ela numa cruz e ser a pessoa mais açoitada do mundo afora. Então, mostrar para aquela pessoa que era uma doença, mostrar para ela mesmo, que às vezes o julgamento veio até dela, e de ter tentado a doença dela ser fraca, mostrar para ela que era uma doença que ela passou, que culminou nisso, mas que ela não conseguiu, que não vai cometer mais, que ela vai ter vida e vida em abundância. Isso, né? E quando a gente tem um relato de uma psicóloga que ela é da comportamental dialética, que ela fala muito que como que é viver, como que é estar dentro de quando a gente fala que essa pessoa está com esses pensamentos de suicídio. É um relato muito, muito impactante, que até quando você lê, depois vocês procuram ela fala que é, na verdade, uma experiência como se você estivesse dentro de um quarto branco, paredes altas, não tivesse nenhuma alternativa para você sair, e você vem em desespero, angústia, e só tem uma portinha pequena, e essa porta é o suicídio, né? Então, olha, é tanto que quando você lê esse relato dela, é um relato que você faz muito pensar sobre a questão da empatia e do julgamento. Você às vezes julga, mas você não sabe o quanto que é sufocante, né? Uma pessoa, ela ter pensamentos, ela ter esse planejamento, né, sobre o suicídio. Então, é impactante e às vezes a gente faz muito a gente pensar. Então, depois vocês procuram sobre a Marcia Linehan, que ela tem esse viés de trabalhar com pacientes borderline e acaba ajudando, às vezes, a gente entender um pouco o que passa ali em relação ao suicídio. Samara, levantou a mão? Sim, primeiramente, boa tarde, pessoal. Eu quero agradecer o aceite de cada um de vocês. Gente, eu mandei mensagem para a Jean convidando e ela aceitou assim na hora. Eu fiquei muito feliz. Ellen também, eu fiquei sabendo que ela aderiu super rápido à nossa proposta e isso deixa a gente muito satisfeita. É uma felicidade muito grande ter vocês aqui com a gente. Eu já estou aqui com o caderninho do lado, fazendo muitas anotações porque está sendo muito proveitoso. E aí eu queria falar o seguinte, que o suicídio, naturalmente, desde muito tempo, ele é um tabu para a sociedade. As pessoas têm muito medo de falar sobre o suicídio. E aí, por conta disso, vem aquele mito, a gente sabe hoje que é um mito, de que falar sobre suicídio dá a ideia da pessoa de cometer o suicídio. A gente sabe que não é assim. Mas a gente sabe também que se é para falar sobre suicídio, tem que falar de uma forma correta, né? Tem uma forma correta de se falar sobre o suicídio. E aí eu gostaria de perguntar a vocês, qual seria essa forma correta? Porque é um assunto muito delicado. A gente não pode deixar esse assunto meio que silenciado para não se reforçar como tabu, mas a gente precisa falar de uma forma correta. E principalmente quando se trata de um público como adolescentes, que é um público que passa por momentos tão conflituosos, como Ellen trouxe, mas que é de suma importância que a gente aborde esse assunto com eles, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, por gentileza. Sim. Quer que eu fale primeiro? Vou falar a minha abordagem. Eu, principalmente com adolescentes, muitos pacientes adolescentes, e cada fase da adolescência tem um viés, uma importância. Às vezes, muito novinhos, com 10, 11 anos, tem aqueles também que estão com 16, 17 anos, que são mais assertivos, etc. Então, só com adolescentes, como adultos, idosos, eu acredito que a melhor forma de você falar é falar abertamente. Indagar a pessoa. Você pensa como você está, ela vai te contar da doença, e você pensa em fazer algo contra você, e daí a pessoa vai começando a se abrir. Depois você criou essa relação próxima com o paciente, relação de confiança, aí ela começa a se abrir. Quando ela começa a falar, que às vezes ela fala, não, Deus me livre, ótimo, muito positivo.
Mas ela fala, não, eu pensei, eu tentei, aí ela já começa a se abrir. Eu acho que a melhor forma de você falar é falar abertamente, cuidado com suas faces de julgamento, está sempre aberto, pode escutar um monte de coisa e manter sempre sua postura, acolher, falar para aquela pessoa, você já pensou que se você está ali para ajudá-la, para mostrar a direção para ela, e daí ela vai começando a soltar, começando a falar como ela sente. Se ela começou a falar que pensou, que eu continuo investigando, pensou quando? Começou quando essa história? Você pensa ainda? Se sim, daí vai seguindo. Pensa, você já planejou a fazer alguma coisa? Ah, ainda não. Então, não, planejei. Como você planejou? Vai, de certa forma, minuciosa, sem julgamento, tentando entender. E quando ela, de certa forma, falou tudo, eu volto para a pergunta, será que essa é a saída? Será que é realmente a saída? Será que é a solução? A maior parte deles fala, não, doutor, não é, mas eu não aguento falar. E se eu te falar que você não está sozinha? Que tem pessoas como você para te ajudar a superar, a suportar, e aí mostrar todo o espaço de mostrar para ela, incentivá-la, falar palavras motivacionais, conversar com ela e mostrar para ela que não é a saída, que essa decisão nunca vai ser uma boa decisão, porque e quem fica? Como é que vai ficar? Se ela já pensou em quem fica? Eu gosto de perguntar, e se fosse com alguém muito próximo a você? Como seria? Como seria? Como você se sentiria se fosse sua mãe, seu pai, seu melhor amigo, seu esposo, seu namorado? Então a pessoa sai um pouquinho também do lado dela e começa a se colocar no lugar do outro para tentar se ver nessa situação. Ela, não, Deus me livre, isso aqui, tudo. Aí começa a abrir uma luzinha, né? Então acho que a melhor forma da gente falar eu penso que é abertamente, sem julgamentos, empaticamente, mostrando do lado dele e mostrando que não é saída e sustentando seu argumento. Por que não é a saída? E mostrando que aquela pessoa... É isso mesmo. Jean falou tudo, né? Respeitar, primeiro momento, eu acho que é respeitar qual é a fase. Você tem que entender qual é a fase desse... É um adolescente, um pré-adolescente, uma criança, né? E hoje aí a gente tem vários... cartilhas, livros, para falar como que a gente fala, né, com cada público. É importantíssimo a gente falar, né, eu acho que é importante a gente falar abertamente, né, então, principalmente naqueles momentos que a criança fala, eu já pensei, eu já elaborei como eu vou morrer, né, então fazer essas perguntinhas que o Jean falou ali, eu acho que é de suma importância. E geralmente, não sei você, Jean, eu percebo, adolescente é até mais aberto para falar sobre isso, não é uma coisa assim, nossa, muito difícil falar com adolescente sobre esse tema. Pelo contrário, eu acho mais fácil com o adolescente do que com o adulto. Porque adulto, ele já vem todo com aquele histórico, as questões sociais, aqueles medos, questão do tabu, não pode falar sobre suicídio. E adolescente hoje, ele tem a questão da internet muito aí a favor dele, então eles pesquisam sobre o tema, né? Eles falam sobre esse tema em grupos, né? Entre amigos ali, então às vezes é muito mais fácil. Eu percebo até, Jean, que às vezes o adolescente já chega, às vezes a gente nem pergunta, ele já fala, né? Ele já começa a falar. Então, o adolescente, eu tenho essa percepção que é um pouco mais tranquilo você falar sobre esse tema. E eles são muito abertos a receber. E até mesmo, às vezes, quando eles chegam, eles falam, um amigo me falou, né, que está pensando em suicídio. Então, você investiga mais a fundo se é esse amigo, ou se é ele mesmo, às vezes com vergonha, porque ainda não tem esse contato, às vezes, frequente com o psicólogo, está informando o seu vínculo terapêutico, então, geralmente, chega assim. É interessante também, o que a gente estava falando, é muito interessante a gente indagar algumas outras coisas. O que você faz com essa informação? E aí, como é que você repassa? Já que é um adolescente, vamos pensar, às vezes, muito criancinha, então, um adolescente, não, eu penso, tenho que fazer... Porque, assim, tem muitos casos que, às vezes, os pais são extremamente ansiosos por estar com os filhos. E como é que você vai abordar? Eu penso, dependendo da forma da educação, repassando para os pais, como é que está solidificado esse pensamento, sem falar para os pais, já regalam os olhos, meu Deus, agora o que eu vou fazer?
falando para os pais, para manter esse elo, não parte dos filhos que a gente falou, manter esse elo com a gente também, para ficar de olho, de medida de proteção, de falar, de cuidar, ficar sendo de olho, cuidado para não abafar o filho também, que ele se sente mais preso, mais abafado, mais ansioso, e assim, saber o que você vai fazer com essa informação para você proteger aquele adolescente. Eu tive uma paciente mesmo que ela falou comigo, ela não foi uma tentativa de suicídio, de automutilação. Começou a se cortar, e uma prima dela viu, contou para a mãe, daí a mãe brigou e tudo mais. Aí ela falando sobre essa tentativa, falando sobre a ideação suicida, e ficando muito brava com a prima, por que fez isso, não confia. Aí eu jogo para o outro lado, e se você visse sua prima tentando se matar, o que você ia fazer com essa informação? Eu não sei, eu acho que eu ia falar. Falei, olha, então, será que ela não pensou a mesma coisa que você? Não tinha pensado por esse lado. E vai com isso levando para ela, se ela se sente muito resistente, está pensando, tipo, você não pensou em pedir ajuda, seus pais, alguém pensando no caso de adolescente? Você viu em algum lugar, pensando em adolescente, talvez na internet, algum colega, às vezes tem muitos grupos, tem adolescentes. Viu em algum lugar, alguma coisa assim? De onde veio essa informação? Ou veio de você? Muito interessante a gente esmiuçar até o fim dessa informação para poder salvar todo mundo. Ótima a pontuação suas, incrível. A gente vê muito, assim, falar sobre o suicídio, mas é difícil, né, a gente ver sobre como se posicionar, como tratar a respeito. E aí, como a gente está aqui com a grande maioria acadêmicos, eu não vou fazer uma pergunta, só queria deixar um comentário, que é a grande importância da gente, enquanto futuros psicólogos, futuros atuantes na saúde mental, e trabalhando, né, para dar sabor, para dar sentido à vida desse sujeito, ajudá-lo nesse processo, que a gente, enquanto profissionais, saiba dar conta, né, de agir e saber até onde nós damos conta de agir, até onde a gente consegue ir. E tendo em vista isso, né, saber da grande necessidade que a gente tem de cuidar da gente, porque nós temos grande demanda, a gente vê em vários números de casos, a gente pega histórias assim chocantes, histórias que não pode nos machucar, pode nos causar também gatilhos, e é de extrema importância ter esse cuidado com nós mesmos. E acredito que vocês, atuantes nessa área, né, possuem um grande cuidado, e eu gostaria que vocês falassem um tiquinho disso para a gente. Eu sempre falo que a gente tem que respeitar o nosso limite, né? Que a gente tem que respeitar até onde eu vou. Porque a partir do momento que às vezes que você ultrapassa o seu limite, você acaba não ajudando o próximo, você acaba não fazendo um trabalho com efetividade. Então, primeira coisa, eu acho fundamental, eu sempre repito isso para vocês, façam terapia, né? Para dar conta das suas questões, para isso não interferir, né, em outras. Mas isso quer dizer que a gente vai dar conta de tudo? Não, a gente é ser humano, né? Então a gente às vezes não vai dar conta de tudo. Então a gente tem que trabalhar essas questões. Quanto mais a gente lê, né, estudar sobre temas, a gente vai acabar tendo arcabouço ali, né, sobre o que vai ser aquilo, e a gente tem que saber até onde que eu vou, até onde que é o meu limite, né, e trabalhar em relação a isso também. Sim, eu acho assim, desde o período da faculdade que a gente passa, são muitas cobranças, provas, cobranças pessoais, e, ai meu Deus, o que eu vou fazer depois, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, é um período extremamente delicado. Você tem muitas expectativas e acaba não conseguindo ver uma coisa, assim, mudando para outra, pensando em outra. Então, acho que é fundamental você nunca perder o seu valor. Saber o seu valor. Antes de amar qualquer outra pessoa, se amar. Saber até onde você vai, saber que naquela prova, naquele trabalho, você deu o seu melhor. Saber que você, como profissional, deu o seu melhor naquela questão, em outra. E saber que, além de tudo, você tem muito valor. Antes de ser um profissional, o seu valor pessoal, o seu amor. Às vezes a vida é tão corrida, a gente está atendendo aqui, depois que vocês formam, desde vocês estudando, trabalhando, etc.,
Depois que você for uma vida profissional, você vai pensando, eu vou fazer uma atividade física depois. Aí você vai depois, e nunca tem tempo. Aí começa, eu vou fazer um curso. Aí você começa a atender, eu atendo aqui em Porteirinha, atendo em Montes Claros, atendo telemedicina, meu Deus, não estou dando conta. Você chega um ponto que você fala assim, até pacientes que eu desmarquei no outro dia, eu falei, eu não tenho condição de atender no outro dia, porque eu estou cansado. E se é para você dar o melhor para o seu paciente, descanse um dia, no sábado, no domingo, na segunda, marca, volta. Então, saiba na vida profissional até que ponto vocês querem chegar. Até quando você percebe que aquilo já está prejudicando sua saúde mental, é a hora de parar. É a hora de pisar o pé no freio, recalcular a rota e seguir. Ficar com aquilo que a sua saúde mental, a minha, a sua, de qualquer um de nós, é o principal em todos os lugares, em todos os momentos. Se começou a agredir nossa saúde mental, vê que não está te fazendo bem, muito melhor você dizer não do que seguir com aquilo que não vai te fazer bem. Então, antes de qualquer paciente, antes de qualquer sonho, de qualquer pessoa, você é a sua prioridade. Nunca se esqueça disso. Daí o período da faculdade, a vida profissional, seja adulto ou idoso, você é a sua prioridade. Depois que vem o outro, depois que vem o trabalho, depois que vem... Muito bom. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Não? Então, eu, em nome da Liga, gostaria de agradecer a vocês por terem aceitado o convite, né, para falarmos de um assunto que é tão delicado, um assunto que é tão importante, né, foi de extrema valia para a nossa formação, para o nosso conhecimento, né, então, nosso muito obrigada. E eu queria pedir quem se sentisse à vontade para abrirem as câmeras para a gente tirar uma fotinha, um printzinho. Boa noite, pessoal. Eu estarei enviando e disponibilizando o link, né, de confirmação de presença. Eu peço que todos, antes de saírem da live, né, depois a gente terminar a foto, registrem, por favor, a presença de vocês para a emissão depois do certificado. E só confirmando a emissão do nosso certificado, né, eles estarão disponíveis após em até 30 dias, pode ser que seja antes, mas o prazo é até 30 dias após cada live, tá? Isso. Quem é que pode tirar o print? Você tira aí, Bela? Eu vou tirar aqui. Abre sua câmera, amor. Gente, enquanto ele abre aí, só passando para lembrar para vocês que o processo de seleção da Liga está aberto, tá? Para quem quiser ser um ligante, quiser participar com a gente de atividades que serão voltadas para o conhecimento, para o ensino, para a extensão, projetos, o edital já está disponível e o link para as inscrições também. É só conferir lá na biografia do Instagram, viu? Todo mundo passa perfume para tirar foto. Prontinho? Pessoal, muito obrigada, viu, pelo convite. E estou à disposição quando vocês precisarem, tá? E obrigada, Jean, por essa parceria de hoje. Obrigado, Ellen, pela essa parceria. Nossa, brilhou, você brilhou. Parabéns mesmo. E obrigado, pessoal, pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Estou sempre à disposição, em qualquer momento, para poder ajudar e poder contribuir de alguma forma para vocês. Obrigado mesmo, foi muito rico. Aprendemos muito hoje aqui com todo mundo. Muito obrigada, pessoal. E a gente procura mesmo, viu? Vocês cuidado aí, ficar oferecendo. Obrigada. Então tá, tchau, gente. Ótimo final de semana para vocês. Para vocês também. Tchau, tchau.